é o nosso Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 13. Eu vou ler do verso 1 ao verso número 20. Bom, João 13, 1 a 20. E nosso tema hoje aqui é sobre humildade. Falamos já sobre paz, falamos sobre a questão da alegria e hoje vamos falar sobre humildade. Lembrando que nós estamos adentrando, estamos aí na semana da Páscoa, que lembramos da morte vicária de Jesus Cristo. E lembrar dessa virtude nele e quanto precisamos ter essa virtude é importantíssimo para a nossa vida cristã. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo que quem crê naquele que eu enviar, a mim me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lê comigo o verso número 15. Se você puder, leia aí comigo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Amém. Pai Santo, mais uma vez, rogamos-te, ó Deus, graça e misericórdia, para compartilhar uma palavra que não é humana, é divina, tua palavra. E dê a Deus mente clara, pensamentos claros, ó Deus, para comunicar a tua palavra, ó Deus, aos irmãos nesta hora. Abençoa também, para que eles também tenham a direção do teu Santo Espírito, a iluminação do mesmo, para compreender a palavra e aplicar essa palavra às suas vidas. Em dias tão difíceis, de tanta beligerância e tanto conflito, quanto nós carecemos aprender com Jesus na sua humildade, para servir ao Senhor e servir aos homens, servir a nós. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, humildade imprescindível para quem serve, servindo a Deus com um coração humilde. Na história da redenção, nós sabemos que Jesus submeteu-se à vontade do Pai no tocante a ter que vivenciar o que na teologia é chamado estado de humilhação. Estado de humilhação. Que foi o fato de abandonar a sua glória, encarnar-se ou tornar-se como um de nós, ter uma família terrena como um de nós, pai José, mãe Maria, irmãos,
ter uma família terrena como nós, expor-se às condições humanas de fome, como Jesus teve, de frio, de sol, de choro, quando viu a morte de Lázaro, né? De dor, de traição, de negação, etc. Tudo isso, gente, fez parte do que se chama do estado de humilhação. Jesus, então, no seu estado de humilhação, se encarnou e passou por todas essas questões. E aproximando-se do fim desse estado de humilhação, Jesus haveria ainda de passar pela traição, pela prisão, pelo julgamento, pela condenação e, por fim, a crucificação, morte e cruz, como se fosse um ladrão, como se fosse um malfeitor, alguém que fizesse coisas absurdas. Jesus passou por tudo isso. Mas um dos momentos cruciais que a Bíblia nos apresenta, que sem dúvida foi um momento assim sublime, que particularmente me chama muito a atenção, ao ver se cumprir aquilo que Filipenses capítulo 2, 5 a 12 nos fala, quando Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aí Paulo vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Gente, esse texto para mim é um texto maravilhoso. Tem algumas canções que falam sobre ele, que aprendi na minha adolescência e que não esqueci nunca mais, porque é um texto muito rico, muito sublime, e fala desse servo, né, que é Jesus. E João capítulo 13 vai nos mostrar Jesus como esse servo. Antes de nós adentrarmos ao texto, pensemos aqui. O modelo do reino de Deus aqui é o próprio Jesus. O Jesus representa o próprio Deus, né? Jesus é Deus, né? Em suas duas naturezas, divina e humana, né? E aí a gente começa a fazer uma distinção do que é sabido sobre o reino de Deus em relação às diferenças e gritantes diferenças do que representa o reino de Deus e do que representa o mundo. Por exemplo, no reino de Deus, a Bíblia vai nos ensinar: não é possível entrar no reino de Deus como adulto. Só é possível entrar no reino de Deus com o coração de quê? De uma criança. Então, Marcos capítulo 10 vai dizer assim, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Na verdade, aqui a ênfase não é uma criança do ponto de vista mental, ser um adulto com cabeça de ter uma singeleza, uma simplicidade de uma criança. Aquela inocência de uma criança. Adentrar no reino de Deus com arrogância é impossível. Então, no reino de Deus, ninguém adentra ao reino de Deus batendo no peito, como aquele fariseu que dizia: graças te dou porque não sou como um desses pecadores. Ninguém entra no reino de Deus assim. A gente adentra ao reino de Deus dizendo: Pai, tem misericórdia porque eu sou pecador. Então aqui ele faz a comparação dessa criança como alguém que reconhece as suas limitações, as suas dificuldades, a sua dependência, seu senso de dependência, o quanto ele precisa de alguém maior que ele, que nesse caso é o nosso Pai do céu, para cuidar. No reino de Deus é sabido que não adentra ao reino de Deus quem se acha sábio e entendido. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19 vai dizer, né? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Eu não sei se vocês sabem que o que nós estamos passando hoje, gente, por conta dessa pandemia, tem a ver também com esses sábios entendidos. Hoje se fala muito da questão dos metacapitalistas. O que são os metacapitalistas? São as pessoas endinheiradas no mundo, os homens que têm muito dinheiro e que agora eles querem fazer o quê? Querem, na sua sabedoria, eles querem falar assim: agora nós precisamos equilibrar o mundo.
E eles estão gerando toda uma situação política para que eles permaneçam no comando, deixe todo mundo em uma condição de miserabilidade, e é isso que está causando toda essa confusão que a gente está vendo aí. Esses metacapitalistas aí, eu não quero citar nomes, mas são pessoas muito, muito endinheiradas e que manipulam no mundo todo o seu jeito de pensar e ser, e que agora a gente está passando por esse momento aí. Eles são sábios e entendidos, que acham que pode conduzir as coisas à sua maneira. A gente sabe que não é assim, né? A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus escolheu não sábios e entendidos para adentrar ao reino de Deus, mas os humildes, aquelas que são desprezadas, aquelas que não são, para envergonhar aquelas que pensam que são. Então, uma hora ou outra nós vamos ver cada vez mais o reino de Deus triunfando sobre esses que se pensam ou que acham que são sábios e entendidos, e que tem todo um cenário mundial aí, político, administrativo, que eles estão achando que estão no comando dessas coisas. De fato, quando as coisas estão nas mãos dos homens, o fim não é dos melhores, né? Mas a Bíblia fala que esses sábios e entendidos, eles não são nada, mas que Deus vai revelar sempre coisas as quais são do reino dele, às pessoas que são frágeis, aos que são humildes, aqueles que são desprezados, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa, tá? No reino de Deus é diferente. Então, por mais que você esteja sofrendo, saiba o seguinte: o Cordeiro venceu. Jesus venceu. Porque Jesus venceu, Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, como foi cantado aqui. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem participa do reino de Deus não é um derrotado, é um vitorioso. Mas para ser um vitorioso tem que ter um coração humilde diante de Deus. No reino de Deus, irmãos, quem é menor é maior. Quem se humilha é exaltado. Quem serve vai ser servido. E aí a gente tem descrições como Lucas capítulo 7, verso 28. Quem é menor do reino de Deus é maior do que ele, né? Aí fala Mateus capítulo 18, 4. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é maior do reino dos céus. Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exalta será o quê? Humilhado. Então no reino de Deus é diferente. Então quem é de Jesus, se você é convertido, você já está inserido no reino de Deus, porque o reino de Deus chegou no seu coração. Por fora, gente, por fora parece que é o político que manda na gente, parece que é o outro que manda na gente, mas quem nos governa é Deus, mediante a ação do seu Espírito na nossa vida. Então, se você já passou pela conversão, você faz parte desse reino de Deus, né? Lucas capítulo 14, 11 fala assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado. E Lucas 18, 14 fala assim: o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. No reino de Deus é diferente. Então presta atenção, o reino de Deus não é igual ao reino do mundo. Vou adentrar esse texto porque Jesus quer nos dar uma lição acerca do reino de Deus. Então, essa introdução para que você entenda o seguinte: que o reino de Deus é diferente do mundo. E quem já adentrou ao reino de Deus por meio da conversão, do novo nascimento, é chamado a viver de forma diferente. Nós já falamos sobre paz, que pessoas, circunstâncias e coisas podem roubar a nossa paz. Alegria. Pessoas, circunstâncias e coisas podem roubar a nossa alegria. A questão da humildade é diante de pessoas, circunstâncias, coisas que nós temos que revelar essa humildade que nós aprendemos com o nosso mestre maior, que é Jesus, tá? Então, adentrando ao texto e alguns diálogos que nós temos no capítulo de número 13 de João. Descrição do texto: festa da Páscoa. Lembrando da libertação do cativeiro egípcio. Nessa semana estamos na semana da Páscoa. Lembrança, a Páscoa, o Pesach, né? A celebração que o próprio Deus determinou. O próprio Deus determinou no contexto do Velho Testamento. Jesus celebrou a Páscoa, porque às vezes tem gente que fica tentando cancelar essas celebrações. Não, a Páscoa foi... Jesus celebrou a Páscoa.
Ele é o Cordeiro Pascal, tá? Então, Jesus sabia que seu Calvário estava próximo. E destaca-se nesse momento a presença do diabo, né? Representada aqui pela figura de Judas. Satanás não está preocupado com as questões de Jesus. Ele quer agir de toda forma, né? Satanás, ele se fez presente por ocasião do nascimento de Jesus, usando a loucura de Herodes, naquele infanticídio. Satanás esteve presente quando Jesus estava no deserto para buscar encorajamento, força e poder de Deus por meio de jejum e oração. E Satanás estava presente na cruz, através de um daqueles malfeitores que disse: se és filho de Deus, desça da cruz. E Satanás também, gente, estava presente ali por meio de Judas, quando Jesus estava no Getsemane, e ele traz Jesus com um beijo. E antes desse fato, ele também mostrou a sua cara maldita, né? Na ceia do Senhor, Judas era seu instrumento, quando nós temos aqui a descrição acerca dessa análise, dessa fala que nós temos no texto de João capítulo 13. Apesar disso, as atitudes de Jesus não permitiram que Satanás brilhasse mais do que o Senhor dos senhores. Seu exemplo e conduta são a verdadeira afronta ao orgulho de Satanás, a ação que Satanás queria intentar quanto a Jesus. Quando nós vemos a descrição de que Judas estava sendo aquele o qual haveria de vir a traição e toda uma circunstância em que Jesus seria entregue. Então, vejamos aqui, nesse diálogo que Jesus tem com os seus discípulos, ele vai nos ensinar acerca do caminho da humildade e de atitudes de humildade que glorificam a Deus e que, via de regra, vai envergonhar Satanás. Quando nós temos a seguinte descrição: Jesus se despe, capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então, Jesus se despe. A roupa significava determinada posição. Quem era médico, quem era juiz, e Jesus era mestre. Você se lembra que muitas vezes ele era abordado por pessoas dizendo: mestre, por que o mestre? Porque ele tinha conteúdo para ensinar, porque ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, ele conhecia a vontade de Deus. Então, como mestre, ele tinha a sua honra como mestre, embora ele não a reivindicasse, porque Filipenses vai falar que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ao tirar o manto, Jesus se despiu de qualquer função ou status social. Quando ele tira a roupa, ele se despe. De joelhos, né? Não diz o texto, mas para quem lava os pés de alguém, tem que estar ajoelhado. De joelhos, nossos movimentos são limitados, ficamos indefesos e sem mobilidade. No ajoelhar-se, Jesus se coloca em uma posição de estar quase que numa atitude de subserviência para servir os seus discípulos. Destaca-se, irmãos, o fato de Jesus desatar as sandálias dos seus discípulos. João Batista havia dito em Marcos capítulo 1, 7, que ele pregava: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de quê? De me curvar e desatar as sandálias. Agora é Jesus que está encurvado e desatando a sandália dos seus discípulos. Portanto, ele toma a toalha, ele cinge com ela, ele deitou água na bacia e passou então a lavar os pés dos seus discípulos. Gente, que ato simbólico tremendo. Pega a toalha, cinge com ela, deita água na bacia e passa a lavar os pés. Jesus quase que despido, porque ele se despe, tira a sua roupa, o seu status social, para dizer: eu estou aqui.
Irmãos, como nós precisamos sair muitas vezes da máscara, saímos da nossa capa, que às vezes nos protege de algumas circunstâncias, para esconder de fato quem nós somos. Jesus não precisava esconder quem ele era. Ele se despe numa atitude de humildade, e quando ele realiza isso, ele vai no mais emblemático grau de estado de humilhação, porque os seus discípulos, em função de andarem com sandálias nos pés, quem já viu o solo, Jerusalém, contexto de Israel, deserto de Sinar, ali, gente, é pedra pura. Pedra pura. Então a pedra, esses dias eu fui com o nosso irmão Everton e com a sua esposa lá na Serra do Rola Moça. Eu não conhecia, e na minha folga um dia à tarde a gente foi fazer uma caminhada lá. Eu fui de tênis, mas quando eu voltei para casa, o tênis estava todo sujo, todo, o tênis protege os dedos dos pés, mas o tênis pegou toda a poeira, daqueles pedregulhos, daquele pó de ferro que a gente tem na subida do morro da Serra do Rola Moça. Eu fico pensando naqueles discípulos em relação ao fato de eles andarem com Jesus para cá e para lá, cidades, e os discípulos com os pés machucados, os discípulos com os pés empoeirados, e Jesus lava os pés para dar uma sensação de alívio àqueles, num ato de humildade. Irmãos, como nós precisamos aprender com Jesus. E é por isso que no verso 15 ele fala assim: por isso vos dei o exemplo de humildade. Se eu perguntar aqui, a quem simbolicamente você precisa começar a lavar os pés? Talvez nós tenhamos perdido alguém por conta da nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. E aí talvez aquela pessoa até com medo da gente, se afastou de nós, se afastou do ambiente da sua família. Será que não tem gente que simbolicamente nós precisaríamos dar o mesmo exemplo que Jesus, de chegar para eles? E não estou dizendo que você tem que lavar os pés fisicamente, mas talvez numa atitude de humildade, e falar: gente, olha, a gente errou, nos perdoe pelo que fizemos, perdoe pelo que nós realizamos, aceita o nosso perdão. E esse pedido de perdão, esse ato de humildade vai gerar aproximação. Jesus fez isso. Jesus enxugou com a toalha os pés daqueles discípulos. Verso 5. Pastor Russell Shedd, ele fala assim: as atitudes de Jesus revelaram as atitudes de Jesus revelaram a soberania de Cristo a serviço de um escravo. A soberania de Cristo. Jesus serviu aos seus discípulos, como Jesus é apresentado em Isaías capítulo 53, como servo sofredor. Entendeu? Entendeu que Jesus é esse servo sofredor? E por quem ele sofreu? Por você. E sofreu e agiu como servo quando? Quando Jesus vai à cruz, ele nos serve. Ele não está fazendo um favor para nós, não está fazendo um favor como se ele tivesse que passar aquilo ali, como se estivesse fazendo um favor para nós. Jesus, ele serviu porque ele amou profundamente você e a mim, e esse amor dele é revelado nessa atitude, desse amor ágape, o amor sacrificial, que ele vai até as últimas consequências, lava os pés aos seus discípulos, como quem diz: eu estou aqui para servi-los. E ele não serviu ali na cruz. Então é por isso, irmãos, que eu confesso, eu tenho muita dificuldade quando eu me vejo com alguma atitude de arrogância, ou quando vejo alguém com arrogância, porque arrogância não faz parte da natureza de um crente. O crente tem que ser humilde, não tem que ser bobo, mas tem que ser humilde de coração, para encontrar descanso, na nossa alma diante de Deus, um coração quebrantado diante de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus resiste ao soberbo. Quando nós batemos o pé achando que nós damos conta de tudo, Deus fala: não, vocês não são nada, não. Por quê? Porque Ele quer ver em nós essa atitude de humildade, tá? Seguindo a descrição, a segunda fase desse diálogo, agora nós temos o apóstolo Pedro relutando por causa da atitude de Jesus como servo.
E aí, quando Jesus fala que haveria de lavar os seus discípulos, e Pedro reluta, fala: não, Jesus, o Senhor não vai lavar a mim, o Senhor não lava, o Senhor não mexe comigo, não. A dúvida: vais lavar os meus pés? Verso de número 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? A mim o Senhor vai lavar o meu pé? Aí a resposta: o que eu faço não sabes agora, compreender-as depois. Verso de número 7. A indignação de Pedro, irmãos, em ver Jesus executando tal serviço: nunca me lavarás os pés. A fala dele no verso 8: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus, é claro, Pedro estava agindo até com uma certa petulância, né? É natural de Pedro, impulsivo, né? Sanguíneo, né? A gente fala aí do ponto de vista do temperamento de Pedro, impulsivo, sanguíneo. Não, Jesus, o Senhor não vai fazer isso, não. Comigo, não. Essa atitude de Pedro, ainda que seja curta ali, parece que revela também um estado de soberba, de arrogância. Jesus: Pedro, não é assim não. Se eu não te lavar, cara, você não tem parte comigo. Enquanto Jesus falava do lavar como conotação espiritual, Pedro só entendia no aspecto humano. Jesus queria se fazer entender nos dois aspectos. Eu vou te lavar para que você aprenda comigo a ser humilde, e vou te lavar espiritualmente para que você se veja livre da condenação e do pecado. E Pedro falou: não, o senhor não fará isso comigo. Então, gente, Pedro não entendeu. E a terceira parte desse diálogo aqui, né, vai mostrar essa compreensão e a dupla explicação de Jesus. E aí, essa compreensão que Pedro tinha que ter, que nós também temos que ter. Nessa terceira fase do diálogo, quando Jesus fala assim: quem se banhou já está limpo. Porque Pedro falou assim: ó, Jesus, então, Pedro era 8 ou 80, né? Jesus, então o senhor não vai só lavar meu pé, não, vai me lavar todo. Mas não era isso, né? Então Jesus vai dizer assim: quem se banhou já está limpo. Significando, irmãos, a lavagem, a purificação realizada pela obra vicária de Jesus, em que seus pecados estivessem cancelados. Pedro, naquela convivência com Jesus, entendendo, chamado para ser um pescador de homens, Pedro evidentemente precisava, tal qual precisaria de uma restauração posterior, que é descrita em João capítulo de número 21. Mas Pedro já estava na vivência cristã, né, nessa vivência, dessa experiência com o Senhor Jesus. Então Jesus falou assim: Pedro, olha, quem já se banhou já está limpo. Da ideia que Pedro já tinha sido resgatado para a salvação, para a vida eterna, né? Significando a lavagem, a purificação realizada pela obra vicária de Jesus, em que nossos pecados são cancelados. A lavagem que ocorre na regeneração e fé do pecador, culminando na conversão da sua alma. Pedro já estava selado para a salvação. Aí ele fala: quem se banhou necessita lavar tão somente os pés. Verso de número 10 fala isso aí, ó. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais já está todo limpo. Vós já está limpos, mas não todos. Significando que a lavagem não será mais completa, parcial, apenas os pés, porque já passou pela mudança central. Aqueles que são salvos já têm corpos lavados, não necessitando de um novo banho, sendo limitado a apenas lavar os pés. É igual a gente que está aqui. A gente está aqui nós somos do reino espiritual, só que a gente está na terra, aqui com os pés nessa terra, e os pés nessa terra nos sujam. Os pecados, as mazelas, as cobiças, as corrupções sujam. Nós somos pés de barro, né? Tal qual até a descrição da estátua que um dos reis teve como visão: pés de barro, nossa fraqueza. Nós estamos com o pé na terra, nós estamos pés de barro, estamos pisando aqui nesse mundo, né? O dia que o Senhor nos levar por meio da morte, ou que o Senhor Jesus voltar, a gente não vai estar mais aqui. Aí o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aí sim nós vamos estar
agora aguardando a ressurreição do corpo e a vida eterna de maneira plena. Então Jesus mostra isso, irmãos. Pedro faz um pedido incoerente: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Pedro aqui se assemelha a muitas pessoas que buscam igrejas, de igreja em igreja, como algo novo para a sua vida. Buscam em pastores, ministérios, profetas, esse banhar é Jesus, né? E Jesus disse: quem se banhou não necessita lavar os pés, porque já foi, lavar, senão somente os pés, porque já se banhou. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, significando que alguém entre os apóstolos e discípulos ainda não tinha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, Jesus dá essa lição para nós. Jesus nos ensina, irmãos, o quanto Ele quer nos servir com a sua morte, com a sua vida e com a sua ressurreição. E essa atitude de humildade, aquele que se humilhou, né, o Pai o exaltou sobremaneira. Jesus é esse. E da mesma forma que aconteceu com Jesus, quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Eu tenho tido experiências assim tremendas com Deus nesse aspecto, de não agir com soberba, com arrogância, mas ver Deus no seu tempo e no seu momento, trazendo honra sobre tudo aqueles que confiam e que creem na sua promessa, sem levantar as mãos, mas agir com humildade. Jesus foi a ovelha muda e nós somos essas ovelhas mudas, as quais estamos nesse tempo também sendo muitas vezes expostas diante dos lobos que estão aí. Mas na metáfora de Jesus, não é lobo que devora a ovelha, é a ovelha que destrói o lobo. E nós servimos ao Cordeiro de Deus, que venceu, e por causa da vitória do Cordeiro, que dá a ideia de singeleza, de fraqueza, esse Cordeiro venceu. Nós podemos vencer quando nós agirmos com humildade de coração. Concluo, gente, essa breve reflexão aqui. Então, primeiro, Jesus estava plenamente disposto a servir a Deus, não importando com a sua reputação. Ele fez o que precisava ser feito: encarnar-se, identificar-se com o pecador em todas as suas vivências, sujeitar-se aos maus tratos dos seus algozes, ir à cruz por obediência ao Pai. Filipenses 2 fala isso. Segundo, Jesus estava plenamente disposto a servir a humanidade, e ele serviu com a sua vida. Lavar os pés dos discípulos era muito pouco em relação a ter que suportar a dor na cruz por sua causa e por minha causa. Lavou os pés dos 12. Os judeus usavam, terceiro, Jesus serviu aos seus amigos. Capítulo 13, verso 1 diz que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. No meio disso, humilhou-se, pegou uma toalha, lavou os pés aos 12, inclusive aquele que haveria de traí-lo. Os judeus andavam de sandálias, seus pés ficavam sujos pela poeira, suados pelo calor, às vezes machucados pelos pedregulhos da região de Israel, às vezes eram feridos e bem provável que tivesse um mau cheiro presente ali também, né? Um chulezinho presente ali. Mas Jesus se humilha e vai lavar os pés dos seus discípulos, né? Quarto, Jesus lava os pés de quem ele conhecia. Eram seus discípulos. Humilhou-se diante de Judas, que haveria de traí-lo, de Pedro, que haveria de negá-lo, de Tiago, João, Mateus, Tadeu, que alguns desses que disputavam a primazia no reino dos céus, de Filipe e Bartolomeu, de Tomé, aquele qual disse: se eu não colocar o dedo nas tuas chagas, eu não acreditarei que é o Senhor. Jesus lavou o pé dessa turma toda. Jesus lavou o pé de Judas Tadeu, e Jesus fez isso para ensinar-nos acerca de humildade. O verso 14 vai dizer: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Então Jesus está convidando você a agir com coração humilde, como ele agiu, né? E a minha pergunta, para que nós estejamos encerrando: você está disposto sinceramente a servir a Deus? Sirva com alegria, sirva com paz, mas sirva com humildade. Você precisa servir mais a sua família. Quantas vezes dentro de casa nós batemos no peito que a gente manda, a mulher fala que manda, os filhos se tornam arrogantes e há um clima de beligerância, e onde a gente deveria aprender sempre a agir com humildade para servir uns aos outros, vira um clima de competição. Quantas vezes na igreja, às vezes nós, ao invés de servirmos uns aos outros, competimos cargos e posições, sendo que nós deveríamos servir uns aos outros com alegria no coração. Priorize então tempo com Deus, para que te fortaleça, para que você possa servir a sua família, a igreja, a sociedade. Você está disposto sinceramente a servir ao seu próximo? Então faça isso com humildade. Você está precisando servir mais a igreja? Sirva. A despeito de nós estarmos nesse tempo de pandemia, irmãos, mas nós podemos aprender a servir uns aos outros. Peça a Deus criatividade para servir o Senhor com alegria, a despeito da pandemia. A pandemia não pode ser desculpa para que nós nos paralisemos de fazer tudo quanto antes fazíamos de maneira presencial. Empenhe-se em servir a Deus, a sua família, ao próximo, à igreja, à sociedade. Deus nos deu um ministério também para servir, como Jesus recebeu de Deus um ministério para servir. Que Deus nos abençoe. Que você possa se lembrar, Deus nos chama a paz, a alegria, e Deus nos chama a humildade. E são as circunstâncias, pessoas e coisas que vão nos oportunizar servir a Deus da maneira como o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele nos deu o exemplo, que você siga o exemplo de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Abençoa a Tua igreja, Teus servos em suas casas, nesta noite, nessa quarta, para que eles vivam com alegria no coração, com paz, e sejam humildes. Jesus foi humilde, e nós precisamos aprender com Jesus o caminho da humildade. Abençoa-nos, ó Pai, no restante desta noite, nessa semana de Páscoa, que apesar da pandemia não tire o brilho da nossa consciência, ó Deus, acerca daquilo que nós cremos, que Jesus é o Cordeiro Pascal, ó Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.